nós vamos falar sobre um tema novo, porque nós estamos entrando em um novo mês, e então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro. O tema do nosso mês agora é santidade, vivendo em submissão à palavra de Deus. Durante esse mês de adoração e aprendizado, vamos nos dedicar ao tema santidade, vivendo em submissão à palavra de Deus. Vamos refletir sobre o chamado à santidade, o seu significado, a importância de seguir a vontade de Deus, os desafios dessa caminhada e, claro, os frutos, os resultados de uma vida consagrada como discípulo de Cristo. O tema de hoje é a chamada à santidade. A pregação vai ser baseada em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: portanto, todos acharam? Amém? Amém, glória a Deus. 1 Pedro, então, a partir do versículo 13, diz o seguinte: portanto, preparem sua mente para a ação. Prepare sua mente para a ação. E exercitem o autocontrole. Não é controlar o outro, é controlar você mesmo, que é muito mais difícil. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando vocês satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras afirmam: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 17. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas foi pago com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. O Senhor Jesus se revelou por causa de vocês. Amém? Então o nosso versículo-chave vai ser: sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Meus irmãos, eu quero contar uma breve história para vocês. Assim que eu me converti, todas as vezes que eu ouvia uma pregação falando sobre a santidade de Deus, eu ficava mal. Por que eu ficava mal? Por que eu ficava deprimido? Porque eu olhava para a minha vida e eu notava de maneira muito rápida que eu não tinha uma vida santa. Por mais que eu estivesse me esforçando para agradar ao Senhor, para orar, jejuar, lendo a palavra de Deus, eu não conseguia ser uma pessoa santa. E eu comecei a ficar triste, porque eu falei, eu não quero ser um cristão meia boca. Ou eu vou viver tudo que a Bíblia tem, ou eu vou deixar de ser cristão. E aí eu comecei a entrar numa crise, porque eu percebi que eu já não conseguia mais viver como eu vivia antes de conhecer o Senhor Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência de dar uma desviada dos caminhos do Senhor, né? E você virava assim, agora eu vou fazer tudo que eu não podia fazer.
e você vai querer fazer aquilo, e aquilo começa a descer, quadrado, atravessado pela sua garganta, e você pensa que você mesmo assim, nossa, mas eu gostava tanto disso antes, o que aconteceu que eu não tenho mais graça com essas coisas? E aí eu descobri aquilo que o apóstolo Pedro disse certa vez, isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus perguntou para os discípulos, vocês também querem me abandonar? Teve uma situação lá, né? E Jesus perguntou isso, e Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tem as palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Que é o resumo mais ou menos daquela música, né, que a gente canta de vez em quando, né? E quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E eu comecei a viver uma crise todas as vezes que eu ouvi uma pregação sobre a santidade de Deus. Porque eu era tão impuro, tão indigno, e Deus tão santo, tão perfeito, que eu falava, como é que eu vou me enquadrar nisso? Como é que eu vou chegar naquilo que as Escrituras dizem? E Deus teve misericórdia de mim. E a palavra fala, meus irmãos, que nós sofremos por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar de tudo. Então, um belo dia, eu estava lendo capítulo 6 do profeta Isaías. Veja, o profeta Isaías já era profeta, homem de Deus, consagrado, que ouvia o Senhor, que profetizava. Você tem lá capítulo 1, 2, 3, 4, 5, o profeta Isaías está exercendo o seu ministério. Mas no capítulo 6, ele relata que no ano que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão do Senhor. Mas essa visão do Senhor foi tão espetacular que ele disse que ele viu o Senhor em um templo e o manto do Senhor enchia todo o templo, e acima do Senhor ele viu os serafins. Se você não sabe, serafins é uma categoria de anjos. Irmãos, tem anjo de tudo quanto é jeito. Esse anjo serafins, ele tem 6 grandes asas. Com 2 asas ele cobre o rosto, com outras 2 asas ele cobre o corpo, e com outras 2 asas eles voavam. Então havia em cima do trono do Senhor vários serafins. E esses serafins, eles falavam uns para os outros, um serafim falando para o outro serafim, santo, santo, santo é o Senhor. Os serafins que estão vendo o Senhor ali por todo o tempo, eles não conseguem se conter ao ver a majestade, a beleza, a santidade de Deus, e esses serafins ficam falando o tempo todo, admirados, santo, santo, santo é o Senhor. Sabe quando você tem filho pela primeira vez, o primeiro filho, o primeiro neto, e você fica lá, que fofinho, que coisa linda. Eu imagino que, tirando as devidas proporções, seja mais ou menos dessa forma. Mas o Isaías, quando viu tudo isso, e os serafins falando, ele disse que os batentes das portas começaram a tremer por causa do timbre de voz desses serafins, e começou a aparecer um monte de fumaça. E o Isaías começou a ficar com medo, e o Isaías começou a gritar dizendo, ai de mim, que eu estou vendo o rei dos exércitos, o Senhor dos senhores. E aí ele solta uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse, ai de mim que estou perecendo, ou seja, ai de mim que estou morrendo. Ele estava sentindo que ele estava morrendo diante da presença de Deus, e aí ele começa a dizer, ai de mim porque estou perecendo, porque eu, Isaías, sou um homem de lábios impuros. Quando eu li isso, eu falei, opa, como assim? Não entendi, vou ler de novo. Eu estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Eu falei, gente, se um profeta Isaías se sente assim, eu sou normal. Vou continuar essa leitura, vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí então, um dos serafins voa até o profeta Isaías, e ele tinha tirado uma brasa do altar do Senhor, aquela brasa
toca os lábios do profeta e ele diz que ele é purificado. Tem todo um estudo sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas depois disso, meus irmãos, o meu coração começou a se encher de esperança. Poxa, tem esperança para mim. Se teve esperança para o profeta Isaías, tem esperança para mim também. Eu preciso entender melhor o que é que esse texto significa. E eu fui ler, direcionado pelo Senhor, as escrituras do apóstolo Paulo. E Paulo é um homem letrado, muito conhecimento. Tem hora que antes dele explicar, ele dá nó no cérebro da gente. Então em Romanos capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo começa a relatar essa situação que todos nós enfrentamos quando nós saímos do reino das trevas e entramos no reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 7, versículo 19. Não faço o bem que eu quero. Apóstolo Paulo falando. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas um pecado que habita em mim. Então Paulo está trazendo, de uma maneira bem clara, a realidade que todos nós enfrentamos, para depois de falar sobre o problema, apontar a solução. Então ele diz assim, acho esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, eu não consigo. Tenho prazer na lei de Deus. Ele diz, na minha cabeça eu concordo com tudo aquilo que a Bíblia fala, mas vejo no meu corpo uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. E ele fala no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com o meu corpo, a lei do pecado. E aí então, ele começa a dar a solução em Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, para facilitar o nosso entendimento, eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu gostaria de ter recebido há muitos anos atrás, logo depois que eu me converti, para me tirar dessa crise, dessa agonia de que eu não era um bom cristão. Claro que nós vamos falar aqui de processos e nada disso vai dar para você justificativa para continuar a pecar. Não é isso não. É só para você entender que a sua transformação, ela não é instantânea. Aquilo que é instantâneo é a sua salvação. Salvação, você ora e no mesmo momento o seu nome é escrito no livro da vida, você já está com a sua eternidade garantida. E vamos falando em salvação, vamos dar uma definição simples daquilo que é salvação, daquilo que é santificação. Vamos dar um exemplo de um poço de lama. Você está num poço de lama. Poço de lama é a nossa vida antes de Jesus, a nossa vida cheia de pecado. Deus nos tira desse poço de lama. Isso é salvação. Deus nos tirou desse poço de lama. Agora, você concorda que você sai do poço de lama, você sai todo enlameado, todo sujo? Não é assim? E aí, então, o Senhor começa a tirar a lama de cima de nós. Isso é um processo de santificação. Então nós temos duas fases. Primeira fase da salvação. Deus nos tira do poço de lama. Depois que nós já saímos do poço de lama, nós saímos do reino das trevas, então Deus começa a tirar a lama de dentro de nós. E aí é natural que quanto mais você se enxergue limpo, fique mais fácil para você ver onde tem sujeira. Porque quando você está sujo por inteiro, você não vê nada limpo, você só vê sujeira e parece que está tudo bem. Então, é a definição de santidade. A palavra santidade, a palavra santo, ela tem uma conotação, um significado de estar separado, de estar limpo, de estar direcionado para alguma coisa. No nosso caso, direcionado, separados para servir a Deus. Então, toda vez que você ouvir a palavra que nós somos santos,
Não significa que nós somos perfeitos, porque nós ainda não somos perfeitos. A própria palavra de Deus diz que o Senhor, que começou a boa obra em mim e em você, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, mas nós já fomos separados para Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós precisamos ser santos, você precisa entender que você precisa ser separado. Você ainda não dá conta de ser perfeito, mas você dá conta de ser separado do pecado. Então, nós vamos ser separados do quê? Nós precisamos, em primeiro lugar, ser separados do pecado, né? Nós precisamos também ser separados para servir a Deus. Nós precisamos ser separados para não se conformar com a forma que o mundo vive. Então, nesse item santos é igual a ser separado, pense o seguinte: Deus quer que você esteja separado do diabo. Concorda comigo? Deus quer que você esteja separado do diabo. Mas o diabo também tem interesse em você. O diabo também tem interesse que você esteja separado de Deus. Então você precisa fazer uma escolha. Você quer estar separado de Deus ou você quer estar separado do diabo? Se você escolher ficar separado do diabo, você vai ter uma vida em abundância, uma eternidade com o Senhor. Se você escolher ficar separado de Deus, aí, meu irmão, você está por sua própria conta, você vai ter que prestar contas a Deus, e a Bíblia fala que nessa prestação de contas, nesse julgamento, não sai ninguém inocente. Então, a minha sugestão é que você fique separado do diabo, que você esteja com a sua vida dedicada ao Senhor. Então, para dar uma referência, para que você saia daqui e você saiba aplicar esse conceito de ser santo, de ser separado, eu creio que fui instruído pelo Espírito Santo para usar, por exemplo, uma coisa do nosso dia a dia que fique fácil para você lembrar e aplicar a partir do momento que você sair daqui, a partir de amanhã. Então a gente poderia pegar, por exemplo, que é de conhecimento de todos nós, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que nós temos que fazer para sermos santos? Nós precisamos nos separar da idolatria, evitar qualquer tipo de adoração a qualquer outro Deus, imagem de escultura, qualquer coisa que remeta a um poder sobrenatural. Entende? Então nós precisamos estar separados disso. Mas eu tenho uma imagem lá na minha casa, que era da minha mãe. Olha, eu entendo tudo isso, mas entre aquilo que você sente, que você pensa e aquilo que a Bíblia orienta, você tem que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então você não pode adorar nenhuma imagem, você não pode ter outros deuses. E aí, na questão de ter outros deuses, meus irmãos, entra não somente coisas espirituais, mas coisas que roubam o lugar, a atenção de Deus na sua vida. Exemplo muito prático: boa parte dos homens deixam que o time de futebol se torne um Deus na vida deles. Porque é o time de futebol dele que tem toda a atenção dele, tem todo o tempo dele, ele sabe tudo sobre o time de futebol dele. Entende? Não tem nada a ver com coisa sobrenatural, mas tomou o lugar de Deus. Então nós precisamos fazer essa reflexão e deixar as coisas bem separadas. Se a Bíblia fala que o meu amor pelo Senhor tem que ser a coisa mais importante, tem que estar em primeiro lugar, se tem algo que está tomando o meu tempo a mais daquilo que deveria, então eu preciso olhar para isso e separar. E aí, de maneira geral, hoje a grande armadilha são as redes sociais. Quantas horas uma pessoa fica nas redes sociais e quanto tempo ela gasta diante do Senhor? Entende? E dizer quanto tempo ela gasta diante do Senhor é uma frase completamente equivocada, né? Mas só para ficar claro, né? Então,
A gente precisa se separar disso. Não tem nada, não tem nenhum problema ter um time de futebol do coração, não tem nenhum problema ter redes sociais. O problema é colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmão do céu, quantas vezes eu já ouvi, você também já deve ter ouvido, piada envolvendo Deus na história. A gente não pode fazer isso, a gente precisa ter respeito pelo nome do Senhor. Então a gente tem que se separar dessas coisas. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e no sábado não. Com o Senhor Jesus, ele disse que ele é Senhor do sábado e nós passamos então a guardar o domingo e não o sábado. Mas veja, meus irmãos, nós não estamos separando isso como nós precisamos. Quantos irmãos não estão aqui hoje porque não entenderam que domingo é dia de cultuar ao Senhor, dia de agradecer ao Senhor, dia de estar na casa do Senhor, ficam envolvidos com tantas outras coisas, mas não separam esse dia para o Senhor. Honrar pai e mãe. Quantas pessoas não honram pai e mãe hoje? Está ficando comum, né? A gente ver as atrocidades que acontecem de filhos matando pai, matando mãe por dinheiro, para droga, essas coisas tudo. Então, nós precisamos ensinar os mais jovens, porque isso é algo que desestrutura a família, desestrutura a sociedade. Nós precisamos deixar isso bem claro. Os 10 mandamentos também falam sobre não matarás. Então nós precisamos nos separar de toda a violência, de todo o ódio, porque ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou matar um. Não, né? A pessoa faz isso porque ela vai alimentando uma violência dentro dela, um ódio, uma revolta, uma falta de controle, e aí chega o momento que ela faz esse tipo de besteira. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Então ele diz, nós passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Aí ele fala, quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer pessoa que odeie o seu irmão é assassino. Então, para Deus, se você tem dentro do seu coração um sentimento de ódio contra alguém, você já matou essa pessoa. E às vezes a gente mata mesmo, matando as emoções das pessoas, né? Falando coisas que destroem essas pessoas. Então, ele fala que nenhum assassino vai ter a vida eterna com o Senhor. Bem, os 10 mandamentos também falam, não adulterarás. Deveria ser óbvio dizer que ninguém deve ser infiel ao seu cônjuge. Mas, infelizmente, hoje, no meio evangélico, o número de divórcio é praticamente o mesmo daqueles que não são evangélicos. Por quê? Porque perdemos o temor ao Senhor, perdemos conhecimento da palavra de Deus, perdemos a noção daquilo que é servir ao Senhor e servir aos nossos irmãos. Então, infidelidade, conjugal, impureza sexual, são coisas que todos os filhos de Deus precisam se afastar, se separar. E também fala, sobre não furtarás. Nós precisamos nos separar de tudo aquilo que leva a roubo, que leva à desonestidade. Nós precisamos ter consciência que aquilo que é meu, aquilo que é seu, aquilo que é do outro é do outro. E os 10 testamentos também falam, não dirás falso testemunhos contra o teu próximo. Então nós precisamos nos separar da mentira, precisamos nos separar da calúnia, evitar qualquer forma de falsidade, qualquer forma de difamação, qualquer forma de coisa que leve alguém ao engano. E aí nós precisamos nos lembrar que João capítulo 8, versículo 44, ele afirma que o diabo é o pai da mentira. Então, se você continua a mentir, você não está se separando do diabo. Você está se separando do Senhor, porque você está chamando o diabo para ser seu pai.
porque se está praticando algo que o diabo é o pai da mentira. Então nós precisamos nos separar dessas coisas. Então, meus irmãos, algumas outras dicas práticas. Orgulho. Nós precisamos nos separar de tudo aquilo que nos causa orgulho. Existe orgulho bom, claro, o orgulho do nascimento de um filho, orgulho da conquista de alguém da família, coisas boas. Não é esse tipo de orgulho, eu estou falando daquele orgulho que faz com que você empine a carroça e não se mova daquela situação, mesmo sabendo que você está errado. Então, o grande exemplo de orgulho na Bíblia é o do próprio Lúcifer. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus nos orienta, nos adverte, dizendo o seguinte, que o orgulho, ele vem antes da destruição. Primeiro vem o orgulho, depois vem a destruição. Primeiro vem a arrogância, depois vem a queda. Isaías capítulo 14, versículo 12, ele narra, como Lúcifer caiu do céu por causa do orgulho. Ele diz o seguinte: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí a Bíblia fala: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos tentados a ser pessoas orgulhosas, de errar, não querer dar o braço a torcer, de magoar alguém, de não querer ir lá pedir perdão, mas nós não podemos ter esse tipo de atitude. Uma outra atitude que nós podemos nos separar é a questão do egoísmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você. Não é para você ser capacho de ninguém, mas é para você ter um referencial que nós somos servos, nós precisamos servir as pessoas. E aí ele fala: cada pessoa cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. E quais outros? Das pessoas da sua casa, das pessoas da sua família e também da família da fé, da igreja. Então, se você não está ajudando a cuidar dos interesses das pessoas da sua casa, da sua família, da família da fé, você precisa ajustar esse ponto. Uma outra dica importante é sobre a famosa preguiça. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: se alguém não quer trabalhar, não faça o quê? Não coma. Palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, não coma também. O cristão deve ser bom trabalhador, usar bem o tempo que Deus deu a você e usar também os talentos que o Senhor te deu. E muitos dos nossos irmãos não estão usando bem o seu tempo, nem os seus talentos, e eu preciso te alertar que o Senhor vai cobrar isso de você. E uma última dica é a falta de amor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Se a gente começar a olhar todas as dicas aqui, porque essa lista não é uma lista fechada, aqui é só para dar uma orientação para você daquilo que você tem que se separar e daquilo que você tem que se aproximar, você vai ver que as coisas estão muito próximas umas das outras. Nós precisamos ter bom senso, nós precisamos amar a Deus, amar as pessoas que estão ao nosso redor e procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, para nós, meus irmãos, ser santo não significa ser perfeito. Você já é santo, você já é separado, mas você ainda não é perfeito.
Vamos pegar um exemplo de um bebê. Um bebê nasceu, já é gente, não é verdade? Está na barriga da mãe, já é gente, mas já é adulto? Não, não é adulto. É gente, mas não é adulto. Então, da mesma forma, nós já somos santificados pelo Senhor, já somos separados pelo Senhor, mas nós ainda não somos mais perfeitos. Então, não significa que a partir do momento que você recebeu a sua salvação, que você nunca mais vai pecar, que você nunca mais vai cometer erros. Sim, você vai cometer erros. E à medida que você for cometendo esses erros, muitos desses erros, você já de cara, você já sabe que isso está errado, que você não deve fazer. Agora, outros, você vai descobrir depois que você não sabia que aquilo era algo que você não deveria fazer. Mas o Espírito Santo vai começar a te incomodar, vai trabalhar em você, e você vai perceber que aquilo era errado e que então você não vai fazer mais aquela situação. Então nós vamos reconhecer os nossos erros, vamos reconhecer as nossas falhas, vamos pedir perdão e procurar viver melhor a partir daquele ponto. Então, dito o que a santidade é, o conceito de santidade, de maneira bem simples, vamos falar rapidamente o que santidade não é. Santidade não é sair desse mundo, se isolar desse mundo. Pelo contrário, nós precisamos conciliar a nossa vida de santidade, conciliar a nossa vida separada para Deus, que é ao mesmo tempo uma vida em que nós estamos inseridos nesse mundo em trevas, para que neste mundo em trevas nós possamos brilhar, porque nós somos a luz do mundo. Então é uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil, mas quem nos ajuda é o Senhor. O Senhor Jesus, em João capítulo 17, disse isso: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. Separa-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, nós fomos enviados a esse mundo pelo Senhor Jesus, e nós não podemos ficar isolados porque nós não queremos nos contaminar com os demais. Não, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, mas nos manter separados das práticas que eles fazem, que são contrários à palavra de Deus. Então, ser santo, meu irmão e minha irmã, não é ser uma pessoa chata que fica apontando defeito no nariz do marido, do filho, de neto, de vizinho, desse, daquilo. Por quê? Porque nós precisamos ter sabedoria sobre como falar no amor de Deus para as pessoas. Porque se você fica apontando defeitos, sendo uma pessoa que ninguém quer estar perto, como é que elas vão ouvir você falar da palavra de Deus? E a Bíblia fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas precisam ouvir você. Então você precisa ser uma pessoa mansa, uma pessoa prudente, uma pessoa que sabe entrar em qualquer lugar, sair sem se contaminar. Santidade também não é ser superior aos demais, ser aquela pessoa arrogante. Eu sou salvo, você é perdido. Sua situação aí, você tem que voltar para Deus. Meu irmão, não é assim que você vai alcançar o coração da pessoa. A gente precisa ter empatia. Então, nós não somos melhor do que ninguém porque nós fomos santificados, porque nós fomos separados pelo Senhor. Foi a graça do Senhor que nos alcançou. E da mesma forma que essa graça do Senhor nos alcançou e nos separou, vai alcançar, vai separar essas pessoas também. Então, nós precisamos lembrar que nós não somos melhor do que ninguém, que nós somos separados por causa da graça do Senhor. Quero convidar já os irmãos do louvor, se quiserem retornar, por favor. Um pregador famoso disse certa vez o seguinte, que o primeiro passo para a santidade é afastar-se de tudo o que é impuro. O primeiro passo para a santidade é afastar-se de tudo o que é impuro, seja em pensamento, palavra ou ação. Lembra aquilo que eu falei? Não significa que, pelo fato de nós não se tornarmos
perfeitos imediatamente, que nós temos liberdade para ficar pecando, porque agora está tudo liberado. Não, pelo contrário, nós temos que ter uma rotina na nossa cabeça, no nosso coração, para nos afastarmos de tudo aquilo que é impuro, seja através do nosso pensamento, seja através daquilo que nós falamos ou aquilo que nós fazemos. Um outro pregador famoso certa vez disse o seguinte: a graça que não muda a minha vida, a graça que não muda a sua vida, não salvará a minha alma. Entendeu isso? A graça que não muda a minha vida não salvará a minha alma. Não basta apenas ir para a igreja, se vestir como os irmãos se vestem, falar como os irmãos falam, se essa graça não mudar a sua vida, e ela precisa ser mudada principalmente dentro da sua casa. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é a chamada à santidade. Deus está chamando você, despertando você para te lembrar, para te fazer saber que você é sim uma pessoa santa, que você é sim uma pessoa separada. Então, como disse Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 15, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Vamos ficar em pé, irmãos? Sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Josué disse: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Você quer ver maravilhas de Deus na sua vida? Você quer ver maravilhas de Deus no meio da sua família, da sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos? Santifique-se ainda mais, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim, ausente, o teu dom, tua bondade, libertas meu ser, o amor destino tão, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que as mãos vens pra aqui, outra vez,
Jesus. Feche os olhos, na forma que nós cantamos, nós queremos de fato nos derramar diante da presença do Senhor. Nós também cantamos, eis-me aqui, e foi exatamente isso que o profeta Isaías disse, depois que o serafim voou até ele, com uma brasa segurada por uma tenaz, e aquela brasa tocou os lábios dele. Ele na sequência, ele ouviu o Senhor dizendo, a quem enviaremos? E Isaías prontamente disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, meu irmão e minha irmã, que você possa falar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim para falar do teu amor na minha casa, envia-me a mim, Senhor, para falar do teu amor no meu trabalho, envia-me a mim, Senhor, para falar do teu amor para as pessoas em todos os lugares onde eu estiver, envia-me a mim, Senhor, essa bênção do Senhor para trazer salvação, para trazer resgate, libertação, aqueles que estão presos nas drogas, nos vícios. Oh Senhor, eis-nos aqui, usa-nos a nós, Senhor, nós queremos de fato nos derramar diante da presença tua, dessa majestade gloriosa que enche o nosso coração de alegria, de amor, de vontade de viver, de dar mais um passo, de caminhar mais uma milha. Senhor, as nossas lutas e dificuldades não são capazes de abafar aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Nós só estamos aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos protegeu. E nós cremos que assim acontecerá até o fim dos nossos dias, porque o Senhor está indo adiante de nós, é o Senhor que nos toma pela sua mão forte, e é o Senhor que abre caminhos no deserto, e nós cremos, Pai, que as portas que estão fechadas, elas se abrirão, Pai. Os corações que estão endurecidos, eles serão encharcados pelo seu amor. Pai, revela-se aos nossos familiares, aqueles que não ouvem a sua palavra, que não escutam a sua voz. Nós cremos, Senhor, que basta uma palavra sua e milagres acontecerão, relacionamentos serão restaurados, vidas serão transformadas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos em favor de cada irmão que está aqui, por cada irmão que não pôde estar aqui, Senhor, nós pedimos por esse bairro, pedimos por essa cidade, que venha sobre nós um mover sobrenatural do Senhor, Pai, que nos capacite a sermos perfeitos como o Senhor é perfeito, que o Senhor traga ao nosso coração que nós já somos separados e separados permaneceremos até o dia da sua volta. Capacita a tua igreja, Senhor, com mais dons, com mais talentos, traz mais pessoas, mais trabalhadores, para que nós possamos ter aqui um exército de pessoas com o coração queimando para fazer a sua obra, para que mais pessoas possam estar nesse lugar, para que nas novas ceias nós tenhamos mais pessoas sentadas à sua mesa. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo teu amor, teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja sobre o teu povo, hoje, amanhã e sempre eternamente. E nós que amamos o Senhor Jesus dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Vamos repetir isso? Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Uma semana de bênção e de vitória sem medida. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, glória a Deus.